E a nossa primeira edição do evento que a gente criou, mensal, de encontros que a gente chama de bimensal, na verdade, né? De encontros, conversas contemporâneas, que é uma atividade do Observatório de História e Saúde que tem dois objetivos. Aproximar internamente nós mesmos em torno de novas temáticas que estejam em pauta no âmbito da saúde e ampliando nossos objetos de pesquisa, de estudo e de análise. E outro, trazer também alunos e outros colegas da instituição para esses novos temas de estudo. A gente já fez uma pequena programação para esse ano, que vai começar com o Gustavo, que eu vou apresentar já já, e em seguida teremos a apresentação da Carol, também trabalha com vocês na Rede Zika, sobre cuidados primários e uma etnografia das clínicas de saúde da família do Rio de Janeiro. E em seguida, ainda esse ano, um outro rapaz, que eu não vou lembrar o nome, que fala sobre a história da saúde coletiva. Qual o nome dele? Leandro. Leandro. Ah, Leandro. Que tem uma tese sobre história. Gonçalves, Leandro Gonçalves. Ele é ótimo. História do MS, inclusive. A história do Instituto. Corajoso fazer uma tese sobre a história do próprio Instituto. Bom, nosso primeiro palestrante aqui, o Gustavo, que é o coordenador da Rede Zika. Ele mesmo pode se apresentar, mas é um prazer lhe receber. Muito obrigado. Esperamos que a sua fala enriqueça a gente futuramente. Gustavo, fique à vontade. Obrigado, Luiz. Obrigado, Carlos. Enfim, é um prazer estar aqui. A casa já é uma parceira antiga nessas discussões sobre Zika e tantas outras, né? E a gente poder trazer essa discussão para cá, não só como um tema atual, mas um tema também que reflete diversas outras dimensões, né? Não só históricas, mas também políticas, da organização e resposta do conhecimento científico a nível nacional e a sua relação com o campo mais, né, da chamada saúde global ou da produção de conhecimento internacional voltada a doenças infecciosas, emergências, enfim. A Zika, eu costumo dizer que é um grande analisador que repercute muito fortemente naquilo que a Fiocruz faz, naquilo que a CASE faz, e nós temos uma grande oportunidade de avançar diversas análises para além da Zika. Eu queria mostrar um pouco isso para vocês a partir dessa apresentação. Essa apresentação eu atualizei um pouco em cima daquilo que eu apresentei no Alascão. Inclusive também foi filmado, ficou bem legal a mesa, enfim, acho que foi legal. E primeiro queria dizer também que a Rede Zika, bom, eu sou pesquisador da Escola Nacional de Saúde Pública, do Departamento de Administração e Planejamento em Saúde, né? Trabalho em dois grupos, um grupo voltado para a discussão de atenção primária e gestão e produção do cuidado, e um outro grupo voltado para a discussão de saúde global, né? Não necessariamente é um grupo, mas a gente tem trabalhado junto, mesmo, né, em arenas diferentes. E que a Rede Zika, a gente pode ser uma conversa mais informal, né? Vocês podem também, não sei como é que vocês pensaram, interrompe, enfim, a gente tenta medir, não é isso? Primeiro dizer que quem teve a formulação da ideia, né, da proposição foi Nízia, né? Nízia, que é colega de vocês aqui da COP, doutora da casa, foi vice-presidente, né, de ensino da Fiocruz e atualmente é presidente da Fiocruz. Na época da resposta à Zika, da epidemia de Zika, né, se organizou dentro da Fiocruz um comitê de resposta à emergência e que uniu, né, 5 grandes áreas, né, virologia, estudos epidemiológicos e vigilância, né, estudos clínicos, né, vacinas e testes diagnósticos e uma área que se chamou de mobilização social, mobilização popular, né, para trabalhar as questões de comunicação e informação com a comunidade. E mesmo tendo esse último eixo, Nízia achou que faltava uma discussão, uma mobilização dos pesquisadores perante uma discussão que estava pegando a todos, né, de uma maneira muito surpreendente, né, repercussões até então jamais vistas
né, a respeito da infecção pelo Zika vírus. Né? Não só a entrada do Zika vírus no Brasil, mas também a repercussão, a principal repercussão que mais chamou a atenção foi a questão da epidemia de microcefalia, né? Que hoje a gente entende que é a síndrome congênita da Zika, vou falar um pouco sobre isso. E a ameaça que isso tinha, tudo isso. Então pegou a todos de surpresa e a Lísia, entendendo a complexidade da Fiocruz, a complexidade da questão, convidou alguns pesquisadores, enfim, Magali está aqui, Leonino, enfim, pessoas que já trabalhavam ou com arboviroses ou com história, né, da questão das ciências sociais, da análise de políticas, as visões mais da epidemiologia mais social, da determinação social da saúde da doença, para tentar organizar um grupo que desse resposta a isso. Então esse foi o primeiro momento e que, por diversas circunstâncias, a gente começou a tomar a frente, inclusive Magali era uma das pessoas que estavam à frente também desse grupo, no início desse projeto, e a gente teve a felicidade e o desafio de ter um grande projeto aprovado, um consórcio com a comunidade europeia chamado Zika Alliance, né? Que é um consórcio que recebeu o maior recursos, né, financeiros europeus, né, para a pesquisa de Zika, e nós conseguimos organizar e formular um work package, né, eles dividem, né, esses projetos de pesquisa em work package, especificamente sobre ciências sociais. E um dos responsáveis por isso foi o Wilson Savino, que na época era diretor no Instituto Oswaldo Cruz, no sentido, olha, a Fiocruz está se organizando e tem uma discussão importante sobre ciências sociais, e que foi acatado pelo coordenador do consórcio. E isso, então, de uma tacada só, a gente acabou unindo, sei lá, cerca de 30 pesquisadores da área de ciências sociais, dividindo aí em 4 grandes eixos, né? Um eixo histórico epistemológico, né? Pegando tanto a perspectiva de uma história do tempo presente, quanto as controvérsias epistemológicas e científicas, né? Pegando por uma pegada mais de Science Studies, os estudos sociais da ciência, uma outra dimensão sobre a comunicação e disseminação do conhecimento científico, que hoje o Fábio faz parte desse grupo, com Elaine, Kenneth, Janine, o pessoal do SICT, né? Um terceiro grupo que tratou das discussões da determinação social da saúde, populações vulneráveis, gênero, raça, classe. O Gabriel, que faz parte do eixo 1, né, sobre discussões históricas e epistemológicas, né, nosso pós-doc. Um quarto eixo sobre a discussão dos impactos sobre o sistema de saúde. Aí já vendo qual foi a resposta em relação à rede de atenção, ao papel da vigilância em saúde e a resposta econômica, né? E depois disso, outras pesquisas foram se juntando a nós, e hoje a gente tem uma rede de aproximadamente 80 pesquisadores, com mais de, a gente pode dizer, umas 12 pesquisas de natureza diferente, com financiamentos diferentes, enfim. E isso que a gente tem chamado de rede. Na realidade, a gente tem uma coisa interessante, acho que um dia eu vou escrever um trabalho sobre isso. Existem vários níveis de organização de rede, né? Desde que sentamos e compartilhamos o mesmo financiamento, até aqueles que organizam e topam, né, criar maior sinergia, compartilhar dados, resultados, publicações e outras coisas. Então você tem uma miríade de possibilidades de organização de rede, né? E numa situação aqui a gente, muito complexa, necessita de uma coordenação maior desses processos, né? No sentido não só de poder ganhar mais eficiência e velocidade na produção, mas também para formular novas questões de pesquisa, né? A gente tem dialogado muito com o Carlos Gadelha, com o Dominique, com a questão da área de prospecção, no sentido de tentar criar sinergias para produzir outras respostas de coordenação e integração de pesquisas dentro da Fiocruz. Logicamente, com o envolvimento da sociedade, esse também é um outro desafio. E aí, então, isso cresceu, estamos aqui, né? Existem vários projetos em andamento, né? Né, da gente poder estar mais próximo da casa, e a casa sediar um pouco a Secretaria Executiva, a coordenação executiva da área de Zika, e a outra a gente tentar fortalecer, né, um programa de estudo social da ciência aqui na casa, né? Não para a casa, mas a partir da casa a gente poder, né, estabelecer diversas conexões, e a gente tem uma riqueza institucional muito grande que possibilita isso. Bom, vamos lá.
Eu não sei até que ponto vocês estão familiarizados com a questão do Zika e da epidemia do Zika, né? No Brasil, ela chega, na realidade, no final de 2014, acabou de sair um artigo fresquinho, que tem uma hipótese da chegada através da cooperação brasileira com o Haiti em 2012, 2013, 2014, né? Enfim, de militares, pesquisadores. Tem pesquisadores da Fiocruz estiveram no Haiti, né, após o terremoto, e que essa é uma das hipóteses. Uma outra hipótese é a chegada através, né, de um campeonato que teve de canoagem, não me lembro se exatamente em Pernambuco ou Alagoas, né, em 2013, final de 2013, enfim. Com a chegada dos grandes eventos, Copa do Mundo, Olimpíada, o Brasil foi palco, né, de uma série de circulação de pessoas de diversos lugares do mundo. Lembrando que o primeiro surto, né, foi na Polinésia Francesa, onde teve praticamente cerca de 70% da população foi contaminada pelo vírus. Há um retorno a esse registro para ver quais foram os impactos. Naquela época havia uma ideia de que existia uma repercussão de doenças de ordem neurológica. Isso já era claro, né? Mas a questão da microcefalia ou da semicongênita não era tão apenas porque é um país que tinha legalizado o aborto. Então, a gente não sabe exatamente como é que isso se deu, tudo isso estão voltando lá para, né, revisitar os registros. Então, vocês podem ver aqui, por essa densidade, que o maior impacto, se você imaginar isso como, né, uma onda, né, uma corrente marinha, né, que chega, né, ela vem do Nordeste para o interior do país. Né? Então, pegando aqui essa ponta, né, você vai pegar Pernambuco, Alagoas, Paraíba, enfim, de uma maneira muito forte. Né? Então, onde pegou a população mais imunologicamente vulnerável, desprotegida. Né? Além de ter diversos indicadores de inequidade social, acesso ao saneamento, problemas de qualidade da água, habitação e uma série de outras questões voltadas para isso. Depois foi pegando mais interior, mas o que é curioso é que realmente foi o Nordeste e uma parte aqui do Sudeste, principalmente o Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro foi bastante atingido pelas repercussões da síndrome congênita da Zika. Né? Mas você tem um volume 5 vezes maior de casos, né, no Nordeste do que no Sudeste. Por quê? Não sabemos. Né? Uma série de questões ainda não respondidas em relação ao vírus Zika. Vocês sabem, né, o que se tinha na literatura é que se comparava muito o vírus a uma dengue leve, né, com febre, dores articulares, conjuntivite, um exantema, que é uma manifestação, né, cutânea, na pele, né, que dura 3, 4 dias e de prognóstico bastante benigno. Né? Tanto que há uma entrevista do Quioro, parênteses, né? Durante esse período a gente teve, da epidemia de Zika, 2 presidentes da República, sendo por impeachment e o golpe que o Brasil sofreu, né? E 5 ministros da saúde, durante a epidemia de Zika. Não é um contexto qualquer onde a gente está lidando com ele. Bom, e o Quioro, que era o ministro da época, ele fez um pronunciamento confirmando a circulação do Zika vírus em abril de 2016, né, no Brasil. 2015, 2016 já tinha a declaração de epidemia e tal, dizendo que realmente o vírus estava circulando no país, mas que era uma doença benigna, que a gente devia se preocupar com o controle da dengue, porque a dengue mata. Né? Um ponto importante, né? Qualquer epidemiologista um pouco mais cauteloso teria que minimamente, olha, precisamos investigar e acompanhar a repercussão do vírus, porque é um vírus que não circulava no país, pegando uma população desprotegida, onde você nunca sabe muito bem que repercussões isso vai ter. Né? Mas também ninguém podia adivinhar esse tipo de repercussão. A literatura era muito clara. Né? Inclusive era difícil você encontrar relatos de Zika.
né? Nos compêndios de doenças infecciosas e tudo isso. Mas um epidemiologista mais atento, né? O tanto que os epidemiologistas do Nordeste rapidamente identificaram, né, a circulação de uma nova doença lá no final de 2014, início de 2015, né, já falavam com preocupação a respeito disso. Tem várias, o livro da Débora Diniz relata isso de uma maneira bem exuberante, inclusive, né? E ela chega bem cedo lá na epidemia, né? Ela está na primeira, que a gente chama da primeira geração, né, de crianças com microcefalia. Bom, e em setembro, agosto, setembro, você começa a surgir uma ideia de que você está tendo uma epidemia de microcefalia, né? Uma série de crianças com perímetro encefálico pequenos, não tínhamos ainda clareza de acompanhar os natimortos, né? Porque tinham várias síndromes, né? A gente tem que ter uma ideia, né? A gente está na área da saúde, a gente consegue problematizar isso, né? Da gestação e comandamento divino, sagrado, coisa e tal. Mas quem trabalha ou em hospital ou conhece a realidade, não é bem assim que as coisas existem várias anomalias, existem várias síndromes. Mas quando você começa a perceber um determinado perfil, e isso a atenção primária foi fundamental para a identificação precoce de uma alteração do padrão, né, dessas anormalidades fetais, através do acompanhamento da ultrassonografia ou do pré-natal. Agora, isso esbarra em duas questões, que eu já vou adiantando algumas reflexões, né? Uma delas, realmente, um sentido clínico muito apurado, né, dos profissionais da atenção primária, né, durante o pré-natal, sejam eles médicos ou enfermeiros, porque nessas narrativas se privilegia muito a narrativa do médico, mas os enfermeiros já vinham acompanhando também isso junto com os médicos, né? A identificação disso. E por outro, uma baixa qualificação dos nossos profissionais da atenção primária, né, em má formação, em síndromes congênitas, no sentido de que a atenção primária do nosso país expandiu, foi importantíssima a expansão. Agora, pegando até mesmo a trajetória do Programa de Melhoria da Qualidade, que pretendeu avaliar um dos nós, a qualidade desse pré-natal. Né? O que a gente tem de recurso para clarificar precocemente alguns diagnósticos. E um outro ponto, também menos importante, né? E não menos importante, é a questão, no momento em que você se depara com uma síndrome congênita grave, você não tem, né, o dispositivo da interrupção voluntária da gravidez para oferecer isso à mulher. Né? Então esse é um outro ponto também importante que vai desde uma perspectiva mais clínica, né, de resolutividade, de acompanhamento, até uma perspectiva de direitos reprodutivos e direitos sexuais. Tá? Então é importante a gente já ir imaginando essas diversas repercussões, né, que a gente pode encontrar. Tá? Outra coisa, nessa época, todas as entrevistas que a gente fez, pegando a história da epidemia de Zika, em 2015 se aguardava uma epidemia de chikungunya. Então, até mesmo o traçado que você encontra do crescimento de chikungunya, já pode ter sido Zika. Tem alguns epidemiologistas, infectologistas que falam isso categoricamente. Do tipo, a maior parte que está ali depositado de chikungunya deve ter sido Zika. E além das subnotificações, até mesmo porque em um determinado momento você começou a acompanhar muito mais as mulheres. Né? Então você tem uma questão de contaminação de homens que passa completamente à margem, né, do sistema de saúde, do sistema de informação. Sem contar que a Zika, cada 5 casos, apenas um é sintomático. Né? Esse é um outro problema também. Né? Então, a partir daí você tem um acompanhamento das gestantes, né, muito mais daquelas que apresentaram sintomatologia. E na ausência de um diagnóstico que fosse rotineiro no pré-natal, que especificasse se a pessoa está com Zika ou teve Zika, você tem um grau de incerteza enorme, né, no acompanhamento. Então, muito provavelmente, os números que eu vou apresentar aqui podem ter sido bem maiores. Tá? Bom, então a notificação aqui da microcefalia, principalmente se vocês olharem aqui, né, vocês vão ver que no Nordeste ele tem o maior pico, né, de notificações. Tá? Seguido aqui da região Sudeste, tá? A região Norte
bem mais embaixo, né, e que agora começa a se manifestar. A gente sabe que tem 32 novos casos de síndrome congênita no Brasil que não estão sendo dados devida atenção em 2018. No norte do país. Não, de Pará, Amazonas. É porque a Zika, ela entrou, mas ela veio pela Amazônia boliviana. E aí ela adentrou o Brasil novamente numa área que não estava coberta. Pensa que também teve outra contaminação na Colômbia. Então isso também pode ter, né? Não sei se o Gabriel tem muitas outras informações que pode compartilhar com a gente. Isso são casos, né? Não são nem casos por tantos habitantes. Né? São casos notificados. Notificação de casos, aqui é boletim epidemiológico do Ministério da Saúde. Porque no caso do Nordeste isso seria também bastante grave, considerando a densidade populacional. Considerando a densidade populacional. Se você considera a densidade populacional, imagina na Polinésia Francesa, onde você tem uma densidade populacional muito melhor, onde praticamente toda a população foi acometida pelo Zika. Né? Então, você tem modelos matemáticos que precisam ser melhor. Marília fala muito isso, né? de poder manejar melhor esses dados. Uma coisa interessante em termos de uma certa etnografia de documentos é você ver como é que o perfil do boletim epidemiológico para acoplamento de dengue e chikungunya mudou completamente em várias vezes, né? Começa a ter textos enormes, coisa que não é comum nos boletins epidemiológicos, já entram tabelas considerando de acompanhamento, morbidade, mortalidade, e você começa a ter textos explicativos do problema do sistema de informação, dos casos prováveis e não, o que era microcefalia, depois some a ideia de microcefalia, aparece a ideia de síndrome congênita, e aí não vamos tratar da questão da transmissão. Nossa, os epidemiologistas ficaram enlouquecidos. Você vê no documento, né, de uma maneira viva, né, quer dizer, como é que eu me posiciono agora? Eu vou ter que mudar essas questões. E talvez, a gente sempre fala que o tempo da política não é o mesmo tempo da ciência, né? Como vocês vão ver aqui, o tempo da ciência nesse momento foi muito mais rápido do que o tempo da política. Ela colocava uma série de questões que a política não conseguiu acompanhar ou produziu invisibilidades ao longo do período. Essa é uma outra hipótese também que a gente tem que trabalhar. Tem também uma questão delicada, né, Gustavo, com a mudança do padrão, não foi? Foi algum padrão de medição de microcefalia que mudou, né? E não se fez o duplo acompanhamento. Na verdade, isso deve ter se espalhado com de informação de maneira diversificada, não batendo um período de uma semana e meio confuso. E aí começa a comparar o dado para trás. Né? Você tem duas questões, que a gente vai falar isso um pouco mais na frente. Como é que a Zika também permitiu alterar os padrões, chamados padrão ouro, para a determinação da microcefalia em função do perímetro cefálico, mudou o padrão regionalmente, mudou o padrão internacionalmente, teve uma série de controvérsias, tem trabalhos que a gente pode seguir essa controvérsia em cima desses trabalhos. E uma outra questão, a microcefalia deixa de ser o padrão ouro para a identificação da síndrome congênita. As calcificações que aparecem, né, nas imagens, né, radiológicas, elas são mais importantes para a determinação da marca Zika. Né? Os radiologistas passam a olhar, né, não mais pela microcefalia, mas olhando as calcificações, isso é Zika. Começa a ter um padrão de imagem que começa a repetir. O Christos, que é um convidado que a gente vai ter em inglês em setembro aqui, ele vai falar exatamente dessas questões, né, da visualização de epidemias e como é que essas visualizações acabam conformando determinados padrões de representação de doença. Né? Ele fez isso com a praga, fez isso com a ebola e agora está fazendo isso com a Zika. Então, é bem interessante porque é uma etnografia das imagens. Né? Então, eu vou com essa perspectiva. Então, isso que você está falando, aliado à questão da calcificação, pode ter excluído muitos casos e que ainda precisam de investigação e a gente não tem tido, vamos dizer assim, a iniciativa da busca ativa desses casos. Né? Fora a diminuição da natalidade durante 2006, 2016, que foi em torno de 16% no país como um todo, em algumas regiões a diferença aumentou. Acabei de compartilhar, inclusive, uma publicação sobre isso lá na nossa rede, lá na Rede Zika, que saiu um estudo sobre essa questão. Então, muitos abortos podem ter sido provocados. A gente tem que tentar ver como é que isso pode ser computado. Inclusive, vai ter uma tese do pessoal da epidemiologia orientada pelo Francisco
Chico Inácio, lá na epidemiologia, acho que semana que vem, sobre essa questão do aborto, tentando fazer o levantamento de número de abortos nesse período. Bom, essa é uma outra questão importantíssima também da gente acompanhar, né? Quer dizer, na ausência de testes diagnósticos confiáveis, né, e da exclusão de muitos casos, o que você teve? Uma vigilância dos casos de microcefalia. Então, o Ministério da Saúde elabora uma regulamentação para uma vigilância e resposta à epidemia de microcefalia, não é de síndrome congênita. E dentro da epidemia de microcefalia, eles estão interessados em saber quantos casos foram de Zika. Ora, a gente teve de 2015 a 2018, esse daqui é de abril de 2018, o dado que eu extraí do boletim epidemiológico, tá? Isso daqui não é comum em boletim epidemiológico e está colocado dessa forma. Começa a surgir depois da Zika, especificamente para a Zika. E aí você tem 15 mil, quase 16 mil casos de microcefalia notificados no interior. Microcefalia, tá? Existem crianças com perímetro cefálico normal e que têm síndrome congênita da Zika. Ou seja, exclui isso. Tá? Tem muitos casos que no IFS são Zika e que não estão aqui. Tá? E aí você tem casos excluídos, 2.000 e pouco. Casos em investigação, 2.700. Casos confirmados, apenas 3.149. Tudo bem. Vamos pegar só os casos confirmados. Tá, isso aqui foi Zika. E os outros 12 mil foram o quê? Toxoplasmose? Sífilis? CMV? Que super notificação foi essa que a gente teve de microcefalia? Óbvio, tinha uma subnotificação. Mas o que acontece com essas outras crianças? Né? Todo o foco foi dado nos casos confirmados. E desses casos confirmados, quantos estão em puericultura, quantos estão recebendo estimulação e quanto têm acesso a atendimento especializado. Ou seja, só 36% tem acesso à estimulação precoce e que é fundamental. Você tem que ter acesso a duas coisas, crianças com síndrome congênita. Acesso a medicamento que controle a convulsão, que eles não podem receber estimulação, porque senão, estimulando, pode produzir novas convulsões, novas crises convulsivas. E, após isso, acesso à estimulação. Apenas 36%. Fora acesso a 60%. Não é algo para a gente se orgulhar, né, de ter, de apenas, né, 3.000 casos confirmados. Então, isso daqui é uma outra questão grave, para além do diagnóstico, como é que se dá o acompanhamento dessas crianças? E o restante das outras 12 mil crianças? Elas estão em acompanhamento? Tem atendimento especializado? Estão em puericultura? Né? A Zika acaba visibilizando isso. Ao invisibilizar essas crianças, você claramente cria um apagamento, né, dos casos não Zika. Né? Bom, e aí você tem uma série de incertezas, né? Só apenas lembrando, no final de 2015, novembro de 2015, é declarada a emergência nacional de interesse de saúde pública em função da epidemia de Zika e microcefalia. Lembrando que também a epidemia de Zika também produziu Guillain-Barré e outras desordens neurológicas menores, né? Sem contar a própria chikungunya, que também cria paralelos assim complicados, né? Outra questão é que Zika não é um tipo de dengue. Tem que parar de pensar nessa... É outra coisa. Apesar de ter sintomas durante a fase aguda, parecidas com o Zika, mas ele não parecido com dengue, ele não é um Zika. Ele não é um dengue, ele é Zika. Tem que ser tratado de uma outra forma. Né? E em fevereiro se estabeleceu a emergência de saúde pública de interesse internacional. A Margaret Chan veio até aqui e tal, escolheu a Fiocruz como lugar para dar, né, a notícia Essas questões não são menores, né? Elas são importantes. Apesar de ter ocorrido no Nordeste, ela escolheu aqui o Castelo, escolheu a Fiocruz para fazer a declaração daqui, né?
E muitas das questões começaram a partir daqui, apesar de terem desenvolvimentos importantes no Nordeste. O que cria uma série de aspectos político-institucionais e político-científicos, às vezes,